Doutora Adriana Klein. Ela é terapeuta ocupacional, ela é graduada pela Universidade Federal de São Carlos, ela é especialista em doenças reumáticas, terapia da mão, que a gente estava falando aqui agora, e as doenças neuromusculares lá na Unifesp. Ela é também especialista em tecnologia assistiva pela Faculdade de Medicina do ABC Paulista, mestre em Ciências da Saúde pela Unifesp e é doutoranda do Programa de Engenharia Elétrica da Poli-USP. Eu só queria entender que agora você vai explicar por que você está fazendo um doutorado em Engenharia Elétrica. Ela vai explicar isso para a gente direitinho. O que tem a ver uma coisa com a outra, que eu já saquei, mas ela vai explicar. Tá joia. Bom, queria agradecer o convite. Eu estou super feliz de estar aqui hoje para compartilhar um pouquinho dessa experiência. Eu faço doutorado na engenharia porque tem um grupo muito forte de tecnologia em cadeiras de rodas e eu tenho um grande interesse em melhorar, em batalhar para que as cadeiras de rodas, todo o sistema de locomoção melhore aqui no Brasil. Então, estou nesse grupo. Quem quiser conhecer, estou super disponível. Obrigada. Alguém muda? Como que eu mudo o... tem um... deixa eu pegar. 50 Pegou, deu preço, né? Tá joia, tá joia. Vou ser bem breve, vou tentar ser bem sucinta para todos nós irmos para casa hoje, refletirmos bastante sobre a eleição de amanhã e ter um voto mais consciente, né? Então, na verdade, eu queria falar um pouquinho sobre tecnologia assistiva e por que eu escolhi esse tema quando a Lúcia me convidou. Independente hoje de toda a fisiopatologia, sintomatologia, tudo que foi falado da doença, a queixa principal quando um paciente chega num ambulatório, por exemplo, de terapia ocupacional, é que ele está com alguma dificuldade em alguma atividade básica de vida diária. Então pode ser abotoar uma blusa, virar uma chave no carro, andar longas distâncias. Então sempre tem um relato de alguma coisa do nosso cotidiano que a gente fazia e que já não está fazendo de maneira adequada. Então isso é um prato cheio para a terapia ocupacional. Por que é um prato cheio? Se a gente pensar que há há 40, 50, 60 anos atrás, se a gente pegasse vocês para reabilitação, qual seria o nosso foco? O que a gente faria? Toda a força para evitar a instalação de deformidades. Então a gente se preocuparia muito com toda a parte de ortetização para evitar desequilíbrio muscular de coluna, de quadril, de membros. A gente iria descobrir esses potenciais funcionais e iria investir total em processos inclusivos, que vocês foram muito guerreiros e investiram sozinhos. Todos vocês estudaram, foram para o trabalho. Eu tiro meu chapéu, né, assim, há 40, 50, 30 anos atrás. Só que hoje, o que acontece quando a gente pega os pacientes com síndrome pós-pólio na fase adulta? A gente tem que pensar em tecnologias que vão evitar desconforto. Então, eu estava conversando, tinha ele está lá fora. Ele saiu da cadeira, foi para aquela cadeira, eu falei, você usa a cadeira sem almofada, sem nada, duro? Ele falou, uso, mas eu não aguento, dói. Então, ele foi para a cadeira. Então, evitar, por que tem esses desconfortos? A gente tem que descobrir onde que está o foco desse desconforto e manter essa capacidade funcional por meio de tecnologia assistiva. E aí, investir em papéis ocupacionais que sejam significativos. O Orsini falou que teve um paciente dele que não estava conseguindo mais trabalhar e que ele, pela condição física dele, mas tem muitas pessoas que querem continuar trabalhando e o desempenho não favorece, né? Então a gente tem o desejo, mas o meu corpo não está desempenhando, não está acompanhando os meus desejos. Então investir em papéis ocupacionais significativos, às vezes pode não ser o trabalho, mas qual que é outro papel que essa pessoa vai desempenhar porque esse corpo não está acompanhando. Então, eu só queria falar porque justificar a intervenção de terapia ocupacional. E o que é tecnologia assistiva em geral? É qualquer equipamento, processo para ajudar uma pessoa com deficiência. Pode ser qualquer coisa, uma cadeira de rodas, a muleta, uma órtese de mão, tudo que for voltado
para ajudar uma pessoa com deficiência, qualquer tipo de deficiência, é considerado uma tecnologia assistiva. E o que a gente intervém? Como que a gente intervém? Então, a gente pode intervir direto na pessoa, direto na atividade que ela exerce e no ambiente dela. Vou tentar explicar um pouco melhor. Então, quando a gente vai com a intervenção direto na pessoa com síndrome pós-pólio, o que a gente pode ensinar para ela? O que a gente pode fazer? Analisar o cotidiano dela e ensinar técnicas de conservação de energia. Identificar onde que ela está gastando essa energia, ou está cansando, ou está utilizando demais a musculatura de forma inadequada. Qual outra coisa que a gente pode fazer? Nós podemos prescrever um sistema de cadeira de rodas mais adequado para a condição física dela. Nós podemos confeccionar órteses de membros superiores adequadas, principalmente para as queixas de neuropatias, e trabalhar com os exercícios específicos de membro superior. Então, esse é o programa que a terapia ocupacional pode promover, pode propor para um paciente com síndrome pós-pólio. Em relação à atividade, qual seria a intervenção? O terapeuta ocupacional tem que entender como que essa pessoa está fazendo as atividades básicas de vida diária. Então, todo mundo para vir aqui hoje precisou fazer a higiene pessoal, se alimentar, colocar roupa. Então, de alguma forma, a gente analisa se tem alguma dificuldade nesse autocuidado diário para poder sair de casa. O outro ponto que a gente analisa é como que está a capacidade de fazer as atividades instrumentais. O que seria atividade instrumental? Acender, apagar uma luz, ir para o ponto de ônibus, tudo que eu preciso fazer quando eu saio de casa ou para sair de casa. E em relação ao ambiente, o que a gente pode intervir? Muitas vezes o problema está dentro da nossa casa, grande parte. Eu falo assim, hoje, se eu precisar usar uma cadeira de rodas na minha casa, não vou entrar no banheiro, vou ter que fazer tudo fora do banheiro, porque não tem uma porta com acessibilidade adequada, e isso é uma realidade muito comum dos domicílios brasileiros. Então, no ambiente a gente tem que pensar quais alterações ergonômicas, quais soluções de acessibilidade, e pensar um pouco em automação. Hoje toda a tecnologia está mobile, ela está cada vez mais acessível, que a gente pode pensar em algumas alternativas em casa para ter maior independência. E aí, como que a gente faz isso, né? Tá bom, você falou super legal, ótimo, mas como que a gente organiza? Porque a intervenção ela pode ser muito ampla. E eu acho uma das intervenções mais difíceis de serem feitas com pacientes com síndrome pós-pólio. Por quê? Porque vocês venceram sozinhos, vocês descobriram sozinhos e vocês se adaptaram sozinhos. Então, chega lá uma menina e fala, você pode não fazer assim, fazer assado? Vocês olham para ela e falam, não dá, né? Por quê? Porque vocês já descobriram uma resiliência, uma adaptação nessa atividade. Então, isso tem que ser feito de forma muito adequada. Como que a gente faria isso? Então, a gente faz uma avaliação da capacidade motora de membros superiores para entender como que esses membros superiores estão funcionando. Nós coletamos as dificuldades funcionais do cotidiano e uma coisa muito importante, a gente tem que mapear qual tipo de aditamento, qual tipo de auxílio à locomoção que vocês estão usando. Então, vou dar só um exemplo. Se tem um paciente que ele não está conseguindo... deixa eu tentar dar um exemplo aqui mais... que me veio à cabeça agora, mas se alguém quiser sugerir outra coisa... Então, ela tem uma pessoa que está com dificuldade de pentear o cabelo. Então, eu estou com dificuldade de pentear o cabelo. Por quê? Porque ela tem que usar o andador, e aí ou ela usa esse braço para pentear o cabelo ou para segurar o corpo no andador. Então, ela tem que decidir que atividade que ela vai gastar a energia dela, porque não dá só segurar o andador com uma mão e elevar o braço para pentear o cabelo. Então, isso é muito importante na hora da avaliação. Por quê? Ela pode falar, Dri, quando eu estou deitada na cama eu penteio, mas se eu estiver de pé eu não penteio o cabelo. Então, também a gente precisa esmiuçar como essa atividade consegue ser feita. Com isso, nós temos dados qualitativos e quantitativos para treinar, para propor novas tecnologias. Então, só dando um exemplo assim, que a gente imagina como que uma pessoa consegue, eu já peço para elevar a mão até a cabeça, eu já sei se esses ombros estão funcionando bem, se eu estou com uma amplitude bacana de cotovelo, como que está funcionando a pronossupinação, que é muito importante para diversas habilidades do meu dia a dia. E esses quadradinhos aqui, nem importa, mas é só para
para mostrar como que a gente mapeia o grau de independência que vocês têm atualmente. Qual que é o recorte? Então, por meio de escalas, aqui eu estou dando exemplo da MIF, que é uma escala bacana, como se fosse uma fotografia de como que você faz as suas atividades básicas de vida diária no dia. E qual que é a diferença? Aqui eu vou entender se você faz de maneira independente completamente, se você faz de maneira modificada. O que é modificada? Fala, Adri, eu ando o andar inteiro de shopping, mas eu preciso de uma scooter. Então você faz sozinho o andar inteiro do shopping, mas você precisa de um auxílio, mas você faz sozinho, você sobe na scooter e vai. E a partir do momento de uma nota, se eu preciso de ajuda, de uma ajuda pessoal, e qual tipo de ajuda que eu preciso. Então esse mapeamento é muito importante para definir até que ponto eu consigo fazer de forma independente e até que ponto eu vou precisar de uma pessoa para me ajudar. E se eu fizer de forma independente, qual tecnologia que vai me ajudar a ser melhor, a ter mais independência? Se eu depender de alguém, eu posso tentar a tecnologia que vai ajudar nesse cuidado diário desse cuidador, que às vezes ele está sobrecarregado, ele não sabe, às vezes, que existem recursos de tecnologia que podem ajudá-los, e a gente diminui essa sobrecarga. Então, com isso, a gente tem um recorte transversal do corpo físico, como que eu estou hoje, qual é a segurança que eu estou tendo nas atividades, igual eu mostrei para vocês, não adianta eu ficar, essa mulher que eu dei o exemplo de pentear o cabelo, eu falo, não, tenta, ela tenta, desequilibra e cai. Então, ela não tem segurança nenhuma de executar essa atividade. Qual é as habilidades no cotidiano que essa pessoa tem, qual que é o grau de independência e qual o grau de participação social. Esse ponto é muito importante, mas eu acredito que todos que vocês estão aqui não é um problema, mas um ponto a se pensar é quando uma pessoa está tendo dificuldade ou muito cansaço na locomoção, a resistência de usar um auxílio maior como uma cadeira de rodas ou uma scooter. Então esse é um ponto bem importante da reabilitação, ficar de olho. Essa pessoa está deixando de conviver, participar, né, de ambientes públicos, de família, porque ela não consegue mais ir andando. Então aqui a gente pode bater num papo, eu só estou dando exemplos básicos e eu acho que se essa palestra servir como uma reflexão para todo mundo, né, assim, algum modelo da gente começar a pensar como que a gente faz as coisas no dia a dia e como que a gente pode melhorar. Então o simples fato de eu estar muito cansada para tomar banho, usar uma cadeira, eu não consegui, olha que eu dei o exemplo dela do andador e pentear o cabelo, mas se fosse o andador e escovar os dentes. Quando ela senta, ela apoia o cotovelo, ela coloca a estrutura dela para ela ter uma higiene bucal adequada. Essa parte, né, que é uma queixa muito comum, eu faço questão de colocar homens, porque eu acho que é homens e mulheres na cozinha. Então, vocês vão ver que a maior parte das minhas fotos são de homens, fazendo atividades domésticas, junto com as mulheres, né, atividades... Então, bancadas que auxiliem, né, esse cansaço do... Lavar louça cansa pra caramba, não sei, eu acho que cansa, cozinhar cansa, apesar de ser gostoso, é uma tarefa gostosa. Então pensar o que a gente pode usar para auxiliar e cansar menos esse corpo, banquetas com rodinha ou não. Isso daqui acaba sendo, tipo um carrinho de carregar coisas para a gente parar de carregar peso. Olha os homens aqui todos, ó, essa foto tá boa. Então, e se eu usar uma cadeira de rodas, o que eu adaptei, o que eu melhorei, né? Aqui você viu que é uma porta falsa, que ele entra com a cadeira e fica muito mais confortável. Óbvio, aqui já não, né? Uma estrutura mais arquitetônica, mas também pensar nisso, qual a altura do armário da minha casa, coisas que eu posso fazer para que eu... Oi? É o cooktop, é o cooktop. Mas dentro do meu dia a dia, ao causador da minha fadiga, o que eu posso melhorar dentro da minha própria casa. Outros exemplos fundamentais, essa questão de levantar, às vezes é uma aventura levantar e sentar. Eu fico olhando, às vezes que eu vou avaliar o paciente, eu falo, eu não acredito que você levanta e senta quantas vezes ao dia, sempre com essa adrenalina de cair, de se machucar, né, envolver outras pessoas. Então, pensar qual que seria o melhor tipo de recurso que auxilie nessas transferências. Nas atividades do dia a dia, né? Então, na cozinha, se eu estou com muita dor no braço, será que uma faca que mude
a maneira de eu cortar. Aqui é uma tábua que tem 2 preguinhos que ela finca o alimento, então a gente consegue não usar apenas uma mão. Aqui eu adoro isso. Aqui tá vendo que é uma rodinha na panela? Ó, então quando está na mesa, está na cozinha, não precisa passar a panela, né? Então tem várias soluções do dia a dia que, se a gente começa a pensar, aqui no banheiro, por exemplo, às vezes segurar um barbeador por muito tempo pode ser muito cansativo. Então, se a gente usa velcro, o sistema de velcro que encaixa na mão, torneiras mais adequadas, cortador de unha com adaptador. Mulheres que secam o cabelo, é muito cansativo você ficar com um secador de cabelo e a escova ainda. Então, estou dando exemplos assim de como que a gente pode repensar um pouco o nosso cotidiano. Em relação ao vestuário também, isso é bem importante. Aqui estou dando um exemplo que às vezes vai sair de casa e precisa usar a cadeira, por exemplo, um simples bolso diferente aqui na frente, né, que não está lá atrás, que não está machucando esse corpo. Então, alternativa sutiã na parte da frente, velcro ao invés de botão. Então, são alternativas que o terapeuta ocupacional avalia junto com o paciente e tenta implementar aí no cotidiano dele. Em relação à escrita, também é uma queixa importante muitas vezes. Então, a gente tem que descobrir onde está o desequilíbrio muscular, ou a neuropatia, ou a queixa sensitiva, que está muito exacerbada. Então, como que a gente faz algum dispositivo que melhore? Segurar um livro. As pessoas às vezes não acreditam quanto que é cansativo segurar um livro, né? As pessoas, então, desde suportes de livro, ou pensar em substituir o livro por um sistema eletrônico. Uso do computador. Quem trabalha o dia inteiro... hoje, a minha aula, antes de eu chegar aqui, ela deu um vírus e apagou. E eu fiquei, acho que umas 2, 3 horas aqui fazendo a aula. E eu cansei a mão, né? É uma atividade cansativa. Imagina que a gente fica 8 horas no trabalho fazendo. Então, tem outras alternativas de hardware, quando a gente chama, né? Que são os dispositivos que... a substituição do mouse, que eu trago para o meu corpo, que eu trago perto e não preciso ficar com a mão completamente esticada. Então, aqui, ó, é um anel que vira o mouse. Não é sempre que a gente precisa, mas quando eu estiver cansada, se eu puder variar entre um excesso de atividade e descanso, isso acaba ajudando bastante. Apoios de membros superiores, isso é uma coisa que tem que olhar muito. O que segura nosso braço no corpo são músculos. Se eu estou com fraqueza, fadiga, desequilíbrio muscular e estou com esses braços soltos, o simples fato de eu ficar com o braço aqui pendurado no computador, eu já estou cansando esse membro superior. Então, as mesinhas são muito importantes para favorecer a função dos membros superiores. Quando não consigo, esse membro superior está muito comprometido mesmo, seja por um período ou seja de forma direta, a gente pode mudar o controle por controle de voz. O controle do computador já tem dispositivos que não são tão caros. Esse é um modelo nacional que inclusive tem automação residencial incluída. Então você transforma algumas lâmpadas em infravermelho e você fala, liga a lâmpada, desliga a lâmpada. Tudo isso que eu estou falando aqui, essa apresentação vai para vocês e eu vou falar onde vocês encontram todos os produtos. Fiquem tranquilos, tá? Hoje é só um demo aí para a gente abrir uma reflexão. Então, isso é muito bacana em relação ao controle do ambiente, ligar, desligar a TV, que às vezes o controle remoto que vem está muito duro, né? Ele é pequenininho, então é outra forma de interagir com o ambiente. Quando eu não estou bacana também para digitar, eu falo, é muito difícil a gente segurar o celular, manter a cabeça e ainda ficar teclando, né? E muitas vezes. Então, sistema de voz para digitar, para controlar o celular, isso também é uma tendência muito grande. Foi toda a tecnologia desenvolvida para pessoas com deficiência visual e a gente se beneficia desse sistema. Uso de chave é uma queixa muito comum, então adaptadores de chave não precisa ser comprado, né? Muitos pacientes acabam fazendo esses modelos, principalmente quem dirige, às vezes a mão trava para virar uma chave. Atividades de lazer, né? Jogar carta, tricô, tricô, crochê é uma queixa muito comum. Aqui, tá vendo? É um homem, é um paciente meu, não é uma mulher. E a gente estruturou aí para que ele conseguisse fazer um pouquinho do tricô.
O paciente fotógrafo também, como que, é impossível você segurar a câmera, muitas vezes quando você está cansado, né, tem uma fadiga grande. Então, só para dar exemplos assim de entre parar de fazer, não fazer mais porque eu não consigo, e fazer de forma modificada, então a forma modificada com certeza é melhor. Em relação às órteses de membros superiores, existem vários modelos, elas também devem ser prescritas de acordo com o diagnóstico médico. Então, sempre é importante o médico falar, olha, esse paciente tem síndrome vasculho, mas ela tem associada uma síndrome do túnel do carpo, uma síndrome... O que tem de queixa para eu elaborar ou prescrever ou confeccionar a órtese adequada para cada paciente? Isso é bem importante. Não aconselho ir para a farmácia e comprar nenhum modelo de órtese. Então, esse é um ponto bem bacana, bem delicado, mas que eu acho que tem que ser com um terapeuta bem especializado. Então, a órtese ela é bacana por isso que ela descansa a mão, né, os membros superiores durante a noite, mas elas também podem funcionar como potencializadores de função. Eles podem ajudar muito a melhorar alguns problemas, alguma queixa de desequilíbrio muscular durante o dia. Em relação à cadeira de rodas, eu acho que é isso que eu comentei logo no começo. A gente tem que pensar qual que é o momento certo de entrar com um dispositivo. Então, eu tenho que pensar que isso vai ser uma economia de energia no meu dia a dia. Eu vou ter mais liberdade, vou ter um conforto maior e uma segurança maior, porque se eu cair e me fraturar, e aí que eu não vou conseguir usar outro tipo de aditamento. E aí, eu não sei se vocês sabem, eu já conversei com o Orsini hoje na hora do almoço, mas é uma política nacional. O que acontece? O governo ele estabeleceu a doação de cadeiras de rodas excelentes. Então, qual que é o caminho? Como é política nacional, óbvio que estão se estruturando, mas eu fiquei bem... acho que aqui no Rio de Janeiro só tem NIR, Núcleo Integrado de Reabilitação, ainda não tem o SER. Mas tem o SER? Então, alguém já dispensou cadeira no SER? Tem. A dispensação. Tá, legal. Então, porque eu tinha perguntado por Cine, ele falou que só tinha ali, não conhecia SER. Bacana, porque é uma política nacional. Então, vamos aproveitar. Você trabalha lá? Não, é no Rio, é em Caxias. SER, Centro Especializado de Reabilitação, uma política nacional. Ai, que máximo! Como você chama? Você chama? A Patrícia, olha que ótimo! Então vamos lá, Patrícia, você me... Então você me ajuda. Qual que é o procedimento, tá, Patrícia? Esse paciente tem que ir na UBS mais próxima da residência. Tem que ir na UBS, geralmente, como ele não sabe, ele vai indicado de algum fisioterapeuta, terapeuta ocupacional. Eu sempre dou uma cartinha, eu sou bem provocativa em relação porque às vezes tem umas UBSs que não sabem ainda que existe o SER, então você escreve lá, prescrição de cadeira, não precisa nem entender que é cadeira, qual o modelo de cadeira de roda, mas escreve com o paciente tal, com o CID tal, necessita com urgência de cadeira de rodas. Se o CID permitir, pode ser cadeira de rodas motorizada. Aqui também dá motorizada? Mas o CID de síndrome pós-pólio, sim, bacana. Então, ótimo, melhor ainda. E aí, da UBS, a UBS já vai indicar para o SER mais próximo, né, Patrícia? Vai agendar e aí vai ter essa dispensação. Quanto tempo está demorando para os equipamentos chegarem aqui? Foi adaptada no centro de atenção, nós habilitamos para ser. Tá. E temos instrução já em fase de inauguração no circuito. Então decorem isso, hein, aqui, meninas. Decorem. Um dos dois tem a oficina ortopédica, né? Fala pra ele. Aí ele vai dar. Nós temos hoje, né, na Baixada Fluminense, o SER 2, que antes era um centro de atenção à pessoa com deficiência e foi habilitado como SER 2 na época, né, do grande boom da microcefalia por Zika vírus. E nós somos a referência também
né? Temos aqui até a doutora Jussara, que é a nossa pediatra nesse diagnóstico e tratamento. E temos agora, habilitamos também o CIR 4, que já está em fase final, avaliação, né, da obra, mas nenhum dos dois foi habilitado à oficina ortopédica. Hoje, a nossa referência para dispensações de toda e qualquer órtese, próteses, né, é Nova Iguaçu, né, onde era a CD, né, e agora é o CASF agora. Então, eles são a nossa referência hoje para essa dispensação. Bem, nós já solicitamos para o CIR 4, né, por ser um espaço bem maior, a habilitação da oficina ortopédica já está na fase de... Teve já uma pré-aprovação e está na fase ali do Ministério da Saúde vir para ver onde será, como seria, adaptaria, né, no espaço do CIR 4 a oficina ortopédica. Sim, temos Nova Iguaçu. Obrigada. CASF. E lá, cadeira motorizada também dispensam. Já dispensou. Agora, a Denise está imaginando. Tá. Mas vai custar. Tá, mas assim, é só para saber que assim, estamos de olho, porque isso é uma política, se tem ser, não tem ser, vai ter que caçar com o CASF, não é isso? É porque é o antigo prédio da CD e agora Tá, boa. Só que aí também a gente tem que pensar um pouquinho em relação às cadeiras motorizadas, né? Nem todo mundo tem indicação? Tem. Mas todo mundo pode ter uma cadeira motorizada? Não pode. Por quê? Porque é uma cadeira motorizada que no mínimo vai pesar 50 quilos, no mínimo, melhor cenário, né? Tinha 2 baterias. Tem vários motivos aí que a gente tem que pensar. Essa funcionalidade de membro superior, nem todo mundo tem força suficiente, controle suficiente para usar. Tem que pensar que essa cadeira tem que sair de casa, não adianta ter uma cadeira motorizada para ficar dentro, né, do ambiente. Então, onde que ela vai circular desde a porta de casa? E aí é impossível? Não, mas aí é toda uma mudança que a gente tem que provocar a partir do momento que você tem um equipamento desse, que é aí que a gente começa a perceber que meu prédio não tem rampa, que o elevador não cabe uma cadeira, eu com a cadeira com apoio de pé. Então são várias provocações aí que um dispositivo desse traz, mas para melhor, né? E uma coisa que a gente tem que também prestar atenção, eu gosto muito de pensar, é o sistema de apoio de cabeça na cadeira de rodas motorizada, porque é um movimento. Então isso acaba forçando demais a musculatura bulbar, né? Então também a gente tem que ter essa preocupação um pouquinho aí em relação a esse modelo de cadeira. E adaptar a cadeira, né? Adri, você adapta a cadeira? Olha, se eu... eu vou adaptar olha a alteração de distúrbio musculoesquelético que eu tenho aqui. Adianta eu pensar em colocar estrutura aqui, estrutura lá? Adianta? Não, de jeito algum. O que eu vou fazer? Essa chuchuzinha, a fisiorrespiratória falou, Drica, a gente tem que trocar a cadeira dela, trabalha, super funcionária, teve que customizar pneumonia de repetição, a gente vai ter que colocar uma cadeira com tilt. O que é uma cadeira com tilt? Só para mostrar uma foto. Cadeira com tilt é esse sistema aqui gostoso, que todos nós devemos ter esse direito, que é a reclinagem entre o encosto e o assento juntos. Isso a gente descansa demais o nosso corpo quando a gente faz isso, a gente alonga. E aí a gente fez crowdfunding para conseguir essa cadeira, porque ela custa só a cadeira uns 17 mil reais, blá, blá, blá. Ela gostou? Odiou. Sabe por quê? Ela falou, Drica, eu parei de comer sozinha, tô péssima do computador no trabalho, que eu preciso ser rápida, não conseguindo dar papel, você não me enche o saco, eu não quero mais essa cadeira tão cara, eu entendo isso, mas eu vou pagar o preço de ficar com pneumonia de repetição e não vou aceitar esse modelo de cadeira. Então, assim, o que eu queria falar da minha experiência, é quase raríssimo eu fazer uma alteração de uma cadeira de rodas para um paciente com síndrome pós-pólio. É só para mostrar para quem não conhece, existem 2 tipos de alteração. A maior parte no Brasil, a alteração é feita de forma customizada.
Então é uma forma muito engessada, que acaba prendendo demais o paciente. Já o sistema pré-fabricado e importado é um sistema muito legal, muito dinâmico. Então, assim, se eu tiver que fazer alguma alteração para um paciente com síndrome pós-pólio, eu sempre vou para um modelo pré-fabricado, que ele é mais caro, mas ele é muito mais robusto, ele é muito mais tecnológico, muito mais adequado para a pessoa. Então, se a gente tivesse que ver qual que seria o modelo ideal, né? As cadeiras motorizadas tivessem tilt, só que aí o chassi dela já vai para, no mínimo, 100, 150 quilos, porque ela precisa aguentar um tranco maior. Então, ela já vai ter uma profundidade muito maior, então eu preciso morar numa mansão para ter um modelo de cadeira dessa, praticamente. Outra coisa que a gente não tem no Brasil, que seria muito interessante, diferentes prensões para esse joystick, né? Não só um sistema que a gente tem hoje. As cadeiras de rodas manuais têm que ser muito bem prescritas, então esse é um desafio também que eu acho que está cada vez melhorando e o governo vai melhorar, né? Dispensar cadeiras de qualidade. E as almofadas de ar, né? Existem inúmeras almofadas de ar. Aí fala, Drica, é muito caro e tal. É muito caro. Só que a gente tem um modelo de almofada de ar que é a mais simples da Roho, de um fabricante, e ela já serve. Essa mais simples. É quando vai na loja, fala, leva de perfil 10, perfil 5. Esse é um modelo que ele já provoca 2 centímetros no mínimo como que fala quando a gente amortece, né? Amortece. Porque se a gente não tem musculatura o suficiente e esse quadril fica sentado de forma inadequada, eu comprimo o nervo. Então, às vezes eu vou no médico, gasto rios de dinheiro, porque eu tô com formigamento, o meu dedo do pé não tô sentindo. Quando você vai ver, como que você chama? Foi o que eu falei, se você... você. Ailton, lembra que eu te perguntei, você senta nessa cadeira? Você tava com dor em algum lugar? Quando você foi para essa outra cadeira? Não, fui de lá. Tá. Então tá bom. Mas assim, só para falar que às vezes a dor ela é causada por um mau posicionamento. Se a gente tem um desequilíbrio muscular na pelvis, né? Eu sento mais em um quadril que o outro, uma inervação que está passando lá está comprimindo, está ficando doente mais do que a outra. Então, uma almofada de ar, que a Mosaic começa mais ou menos em R$400, vai economizar muitas caixas de remédio e diagnósticos que não vão ser resolvidos porque a causa não foi resolvida. O que seria o ideal, né, para um paciente de síndrome pós-pólio? Uma cadeira de rodas assistida. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. Fora do Brasil é muito comum, né, uma cadeira que sente a força que você tem, ela é leve, o motor ela fica na roda, então você consegue ir mapeando a necessidade de força de acordo com o seu desejo. E aqui no Brasil, o que a gente tem, que não é brasileiro, mas é um recurso, é o Smart Drive, que a gente encaixa na cadeira de rodas, pode ser geralmente qualquer cadeira de rodas. Tem um relógio que conversa com o celular, e aí também ele consegue sentir um pouco qual que é a sua força e te ajudar em rampas, em acessos. Então essa é uma tecnologia super bacana, cara, lógico, não tenho como falar, né, mas é algo que ajuda bastante pacientes com fadiga. Oi? Alguém quer? Teria que ter umas quantas escadas? 3 e 16 escadas? Mas aí ela vai pesar 200 quilos, aí a gente não vai poder... Só para corroborar isso que eu falei do assento, do bumbum, da dor do bumbum, assim, como que a gente está ficando em casa, né? Será que a gente tem uma poltrona gostosa, uma poltrona que descanse o meu corpo o suficiente, o tempo que eu fico sentado, né? Porque a maior parte de vocês só tem direito de ficar em 90 graus. Eu fico 90 graus ou é isso? A gente não, a gente escorrega, a gente vira aqui, vira lá. Então 90 graus, esses ossinhos do bumbum estão muito cansados. Enquanto se eu chegar em casa e conseguir dividir o peso entre o bumbum e todo o corpo, eu dou um descanso para essa musculatura. As camas também são bem importantes. Aqui, não devia ter colocado essa foto, mas hoje existem camas que eu falo que é de casal que briga. Então você abre o jornal no domingo, são as camas reguláveis, preço de cama normal de mercado, mas que tem essa alteração de elevar, de subir os pés. Isso acaba ajudando em toda a transferência, às vezes virar na cama, sair. Soluções de acessibilidade em casa, né? E aí eu acho que às vezes
Eu já avaliei paciente que fala assim, Dri, eu fico a maior parte do tempo no quarto. Por que você fica no quarto? É quando a gente vai ver, porque tem uma rampinha, uma diferença entre o corredor dos quartos para a sala que eu não consigo ir. E aí, se você não fala para essa pessoa, aí vamos pensar numa rampinha, vamos pensar como que a gente faz isso para você poder circular. Às vezes não é por mal, mas a pessoa não sabe como fazer. Em relação, aqui é só uns exemplos de acessibilidade, vocês vão ter acesso a tudo isso, mas autonomia para abrir e fechar a porta. Quem usa cadeira de rodas é super difícil. Porta de elevador, já viram porta de elevador? Tô com sacola, porta de elevador não é fácil. Então, como que a gente sensibiliza as pessoas para elas colocarem simplesmente equipamentos que favoreçam quem não consegue. Fiz adaptações na porta também, no banheiro, no quarto. Quando a gente sai, fica distante a maçaneta. Sim, sim. Fiz algumas adaptações, sim, puxar. Que legal, que legal. Tudo isso que eu falei, todos os produtos, tem muito mais produtos. A gente, em 2010, criou esse manual interativo que tem muita dica de tecnologia assistiva para pacientes com doença do neurônio motor, mas voltado mais para ela. Só que acabou virando uma referência assim, de tecnologia assistiva, então a gente usa para várias outras doenças. Então é só escrever Mibrela no Google que você identifica lá o que tem de dificuldade e o que existe de equipamento. Aí tem a descrição do fornecedor, de onde existe. Aí fala, Drica, o dólar está 4 para 1, né? Muito caro esses produtos que você está mostrando. Eu falei, eu concordo 100% com vocês. Nem tem, um monte de produto nem tem mais no Brasil. Qual que é o caminho? Eu vou aproveitar a Patrícia aqui. A gente não vai ter tempo de aquecer o mercado interno, mercado nacional, para ter produção de produtos, mas eu costumo dizer que a gente sempre pega o modelo do que já existe e adapta e acaba sendo muito mais bacana. Então, esse é o site e esse é o meu e-mail. Estou super disponível para alguma dúvida, desculpa a rapidez e sempre vou estar consciente amanhã.